Boa noite, senhoras e senhores. Quando nós programamos esse encontro, o nosso objetivo era focar exclusivamente na questão do trecho urbano da 280. Eu sei que é um tema recorrente, nós estamos aí há uns 15 anos, pelo menos, tratando desse tema, ou mais, mas é importante nós sairmos aqui com algumas diretrizes. Acontece que entre a programação desse evento e a data de hoje, infelizmente aconteceram alguma situação, houve uma situação que é a questão da 108, o desmoronamento. Então nós também iremos tratar disso aqui hoje, porque é um assunto que preocupa toda a região, uma questão de mobilidade, tem a ver com a infraestrutura, e nós vamos aproveitar aqui a presença de todos os que estão compondo essa mesa, de todos que estão na plateia, para também tratarmos disso aqui, quais são as possibilidades e se temos alguma novidade positiva para isso. Eu gostaria de fazer apenas um pequeno resumo do que nós estamos falando nesse momento. A duplicação da 280, esse trecho que vai do Porto de São Francisco até Jaraguá, perto do trevo de Nereu, é dividido em três lotes. Um que vai do Porto até o entroncamento com a 101, esse trecho que vai até Guaramirim, e o trecho que é o desvio, o contorno por Chileira, que envolve Chileira saindo aqui em Nereu Ramos. Nós hoje não iremos falar desse trecho, porque esse trecho é uma obra do governo federal que está em curso, está lenta, mas ela está acontecendo e é um trecho que tem a nossa problemática exclusiva, é diferente. O que nós estaremos falando hoje é nesse trecho que vai da ponte, perto da Bratkoff aqui, até o trevo de Nereu, que é, na verdade, até a divisa, né, com Jaraguá do Sul. Eu gostaria do próximo slide, que é esse trecho justamente aqui, o que vai acontecer depois que a 280 passar por cima. Esse trecho ele já foi estadualizado, existe uma licitação para duplicação e melhorias nesse trecho. Existe uma empresa, um consórcio, na verdade, que já ganhou a licitação e já houve um investimento, já houveram obras e investimentos em torno de 4 milhões, 5 milhões em termos de dinheiro corrigido, algo em torno disso. Então, ela é uma obra que está suspensa. Então, sobre esse tema que nós gostaríamos de nos debruçar. Primeiro, dizer que é praticamente impossível a movimentação de refederalização. Isso nós temos que descartar de cara, de plano, porque não há como fazer a federalização de um trecho que depois vai ser abandonado. Vai ser abandonado por quê? Porque existe o contorno. Então isso juridicamente e estrategicamente não faz sentido. Então esse movimento a gente tem que já tentar o convencimento de que não é esse caminho não é melhor. O melhor seria nós investirmos aí os 100 e poucos milhões que precisam para terminar e concluir essa obra. Eu gostaria também de dar um destaque para uma tabela que, além da questão social, né, a questão de segurança da via, nós temos aqui, Jaraguá do Sul e região, ele tem um valor adicionado em 2018 de 8 milhões e 300 e o valor adicionado para 2019 de 9 milhões. Nós estamos falando do valor adicionado. Se isso aí tiver um ICM, bilhões, nós estamos falando em bilhões. Então são 9 bilhões que é projetado para o valor adicionado desse ano. Se nós entendermos que isso representa algo em torno de 10%, né, uma média de 10%, nós estamos falando em termos de 90 bilhões que passam diariamente, que vão passar esse ano nesse trecho dessa rodovia. Deus o livre se a ponte do portal tem alguma interdição. Deus o livre que tem algum outro problema ali. Nós não temos rotas de fuga, nós não temos alternativas, nós não temos massa de manobra, nós não temos como contornar. Esse é o problema. E eu quero destacar para os senhores também, senhoras, essa questão aqui é o IPM, né? É o Índice de Participação do Município. Então, nós temos aqui um total na região de 8%, que é distribuído da receita estadual, vai ser distribuído por
municípios da região de Itapocu, equivalente a 8%. Vejam, senhores e senhoras, que nós tivemos aqui, em relação a 18 para 19, um decréscimo de 3%. Mas, se vocês olharem, nós tivemos alguns municípios com destaque de uma variação bastante grande: Araquari, Itapoá, São Francisco. O que significa isso? Há uma migração das empresas para os trechos que não têm problemas de mobilidade. Então, onde é negativo aqui, justamente são as cidades onde precisam da mobilidade para que possa escoar a sua produção. Então, é uma questão matemática. Esses dados são da Secretaria da Receita, ninguém supôs isso aqui, esses dados são públicos, e existe é clara e notória a importância desse trecho para a economia do Estado. E o pior aqui, que nós não conseguimos medir nesse momento, não que a nossa região perdeu, não que as cidades do Itapocu, do Vale do Itapocu perderam, mas é que Santa Catarina perdeu. Existem empresas dentro da nossa região com faturamento importante, com receitas importantes, que abriram filiais em outros estados porque tinha um problema de mobilidade. Então vejam, não é uma questão de perder CMS de Jaraguá, de Guaramirim para outras cidades. Nós estamos perdendo para outros estados, e isso enfraquece a nossa economia como um todo. Então, baseado nessas evidências, é que a gente volta ao tema dessa noite, e gostaria da participação de todos, no sentido de tentar construir uma solução que seja viável a curto prazo, a médio prazo, mas nós temos que dar uma diretriz, porque está chegando a uma situação de perda de receita da região. Gostaria de, por uma questão de ordem, aqui passar para o deputado Vicente. Também tem alguns dados interessantes e importantes aí, porque o deputado Vicente também já está fazendo, nesses primeiros meses de mandato, do novo mandato, já está fazendo alguma movimentação, e eu acho que nós temos dados aí para serem apreciados. Boa noite ou boa tarde a todos. Eu agradeço ao Anselmo e a todas as pessoas que fazem parte da mesa de honra e também a imprensa da região. Eu gostaria que fosse passado, então, rapidinho. Então, como foi explicado, essa é a situação da duplicação da BR-280 no todo. Pode passar. Ela foi incluída no PPA com a ajuda de um grande parlamentar. Foi materializada pelo Dr. Antônio Carlos Condevez, mas um jogo junto com vários deputados federais da época e o senador Jorge Bornhaus, que ajudou muito a incluir no PPA essa obra. Próximo. Esses dois ofícios foram extremamente importantes, que garantiram a inclusão da duplicação da BR-280, então, no orçamento da União. Próximo. E foi conseguido, através do Fórum Parlamentar Catarinense, a primeira emenda, isso em 2002, de 35,5 milhões. Isso foi um jogo da bancada federal, que 60% seria para a BR-470 e 40% para a nossa rodovia. Isso baseado no trajeto e nas dificuldades que cada uma eventualmente, mas seria um valor suficiente para pagar todos os projetos e o início das obras. Próximo. Foi conseguido naquela época também, depois de muita luta, vocês lembram que para voltar da praia eram filas de 15 quilômetros. Foi conseguido isso depois de uma mobilização também de toda a bancada federal catarinense, numa memorável tarde de quarta-feira, lá com o Eliseu Padilha, dos 14 parlamentares federais exigiram, e daí a coisa saiu. Próximo. E conseguimos também incluir aqui em Jaraguá um início, que foi feito esse contorno ferroviário em Jaraguá do Sul também, próximo, e o viaduto da Estrada Nova da BR-280, próximo.
Foi feito, então, em 2002, uma mudança estrutural importante e perdeu-se essa emenda. Nenhum centavo dessa emenda foi utilizado, mas a gente sabe que foi pego esse dinheiro e foi usado no desvio dos trens na cidade de Araraquara. O presidente era de interesse de um deputado federal importante, tinha sido o presidente da Câmara, Michel Temer. Agora foi o nosso dinheiro. Próximo. Eu iniciamos todos aqui uma campanha naquela época, que a gente saía com isso na lapela, foi lançado inclusive aqui na Associação Comercial naquela época. É isso aí. Próximo. Recomeço de interrupções, mobilização, até que começou, o Fórum Parlamentar se mobilizou e aquilo que foi deixado para trás lá, começou a sair do papel. Próximo. Em 2010, então, começa uma mobilização aqui na Associação Comercial, aqui na região toda, pela estadualização deste trecho, com a participação das instituições da sociedade. Próximo. E, na realidade, essa estadualização é uma delegação por parte do governo federal para a execução de obras por parte do governo estadual. Próximo. A Anvale concluiu o projeto em 2012. Próximo. E aí está o início do trabalho da Anvale que concluiu esse projeto. Próximo. E, na realidade, é um projeto muito bem estruturado, portentoso, que dá vazão a várias idas e vindas. Próximo. Então foi aprovado e oficializado. Em 2015 isso foi aprovado pelo DENIT e em 2015 foi oficializada pelo governo do estado. Continua. Próximo. E aí está o começo da nossa, vamos dizer assim, decepção. Esse foi um dia em 2017, com a presença do governador. Mais tarde, depois disso, tinham 400 e poucas pessoas na FAMEG para, vamos dizer assim, o início das obras aí. 41,2 milhões, início da duplicação, trecho urbano, Guaramirim, investimento e tal. Isso foi uma pressão minha, do Carlos Chiodini, e também das forças da nossa comunidade, da nossa região, que a gente pediu para o governador para que realmente parasse de parar. E isso foi conseguido. Então, o trabalho dos parlamentares, das forças políticas foi realizado. Então, obra licitada, obra lançada e dada a ordem de execução. E começaram. Começaram bem. Próximo. E aí parou. Até agora, no final de 2018, foi pago a empresa que ganhou, que remonta essa quantidade, 5 milhões e 900 aí. Próximo. Interrupção, dia 15 de março, daí a empresa que ganhou a fiscalização entrou com 2 ações, uma no Tribunal de Contas do Estado e outra na Justiça Comum. E o Tribunal de Contas embargou essa obra. Embargou e depois de alguns meses, 6 meses, revogou esse embargo e tornou livre para voltar a construir, a construção. Só que não tinha mais recursos. Então é isso que aconteceu, a interrupção. Próximo. A revogação por parte do Tribunal de Contas do Estado, tornando possível o reinício da obra. Próximo. Então, nós fizemos várias incursões. A última, entre 2015 e 2018, foi em novembro com o governador Pinho Moreira. Nós fizemos antes um pedido de informação do secretário que é de Blumenau, o Paulo França, para saber qual era a fonte de financiamento que seria a responsável por essa obra. Depois de foram 8 meses para me mandar uma resposta, ele mandou. E essa resposta, então, foi lida junto com o governador Pinho Moreira, que nos garantiu, telefonou lá com o pacto. Pacto é o quê?
tem um setor no governo do Estado que absorve a responsabilidade de levar ao BNDES as obras conforme as exigências do BNDES. Então tem um pacote de obras de 700 milhões de reais, na qual a nossa a duplicação desse trecho estadualizado estava contemplado. Então isso é o que nos garantiu o governador Eduardo Pino Moreira, numa audiência que eu tive com ele e com a sua equipe técnica. Próximo. Então, nessa semana, na sexta-feira, eu tive uma conversa, então, com o senhor Carlos Rasser, que é o secretário atual da infraestrutura do Estado, falar sobre a SC-108 e a BR-280, tanto para me preparar para vir aqui, para passar informações precisas, quanto para debater, enfim, traçar uma linha de ações. Qual não foi minha surpresa que ele nos garantiu de que todos os recursos que estavam previstos para serem incluídos no BNDES haviam sido retirados pelo governo anterior. Então, eu ponderei para ele e disse assim, mas por qual a razão que foram retirados? Não porque o projeto inteiro não contemplava e não estavam pagos todas as indenizações previstas em todo o roteiro. E sem isso, o BNDES não financia. Aquilo nos causou espécie, porque eu perguntei para o coronel, mas como? Se iniciaram a obra, o que aconteceu para terem iniciado a obra e certamente tinham áreas que tinham que ser indenizadas? E daí um engenheiro que estava lá, que era responsável por essa obra toda e tudo, ele nos disse, não, parte das indenizações foram pagas. E outras, ali em Guaramirim, que contempla o trevo, esse grande trevo por onde iniciou a obra, algumas não foram pagas ainda. Tá? Mas isso é muito? Não, isso é pouco. E então o coronel disse, há algo errado, e nós vamos ter que recomeçar por onde a obra parou, ou seja, pelo viaduto que havia sido parado pela justiça e depois por falta de recursos. Então, ele se comprometeu em refazer uma conversa com o pessoal do pacto para reinserir a obra de uma parte que estava toda liberada pelo próprio governo, licitada completamente e liberada pelo próprio governo. Essas foram as palavras, mas assim, me chocou muito, porque o mesmo engenheiro-chefe dessas obras responsável é o que estava acompanhando e sabia e participou aqui tanto da liberação por parte daquela foto que vocês viram do governador comigo e com o Carlos Chiodini, e também de outros momentos em que nós visitamos o mesmo no DEINFRA ou então na Secretaria de Infraestrutura. Quais são os desafios? O custo elevado que nós estamos almejando agora para o reinício, nós precisamos essa fonte de financiamento, 41,2 milhões. As fontes orçamentárias, então, ou recursos próprios do governo, fonte 100, aqueles 5 milhões e 900 foram pagos com fonte 100, fontes recursos próprios do governo. Do BNDES, que é esse esforço que nós vamos fazer, ou outra fonte de financiamento que seria o BID. Próximo. Desafios para a complementação do projeto global são as desapropriações de outras partes dessa rodovia e a licitação de algumas das obras de arte, já que estavam faltantes. Que obras de arte seriam essas? Próximo. Somente essas. Ponte do Portal, passagem de nível do quilômetro 51, viaduto sobre via férrea, viaduto do Guamiranga, passarela de pedestres, nesses quilômetros aí arrolados. Essas obras já estão com os seus projetos licitados. Próximo. E isso tudo
tudo implica em acidentes, congestionamentos, essas coisas que vocês já estão carecas de saber. Transporte público, má qualidade, fuga de investimentos e sumiço de empresas da região. Próximo. E é um compromisso de todos para alcançarmos esse nosso objetivo. Então, minhas senhoras e meus senhores, eu sou daqueles italianos igual o nosso prefeito aqui, sou direto, vou direto ao assunto. Por um lado, assim, eu me sinto decepcionado, mas decepção não resolve as coisas. Eu acho que nós temos que aumentar a vigilância em cada momento que se toma decisões dentro do governo do Estado. É um alerta que se faz, é um problema sério, porque desde novembro, final de governo, até agora, mudou tudo. Ou seja, nós temos que pressionar mais e temos que encontrar alternativas para que essa obra, não que ela já saiu do papel, mas que ela volte na sua plenitude dos esforços. Acho importante reiniciar o quanto antes esse elevado, é isso que nós vamos focar agora, e no caminho lutar pelo acontecimento do englobamento de todas essas outras obras no financiamento que a gente pretende no BNDES. Então esse são as notícias mais, vamos dizer assim, mais recentes que a gente obteve no governo do Estado. Ele está para vir aqui para fazer uma visita em loco. Eu poderia falar alguma coisa sobre a 108 também, senhor presidente, ou deixando para outra hora? Ok. Gostaria de deixar a palavra aberta para quem quiser se manifestar. Eu só tenho uma pergunta, deputado. Esse trecho não está no plano de prioridades de obras da infraestrutura do governo do Estado. Pelo menos não estava há 3 semanas atrás, quando ele publicou a lista de prioridades que contemplavam o meio oeste do meio do Estado para baixo. Como é que está isso? Já se sensibilizou nesse aspecto? Nós conversamos. Primeiro, nós levamos todos os prefeitos da região há 3 semanas numa conversa com o governador. O item número 1 da pauta foi esse. Então, o Vale entregou como o item número 1. Sexta-feira, quando conversei com o secretário da Infraestrutura para saber dessa situação, nos foi passado que havia sido retirado pelas razões que eu falei. Acharam algumas desculpas, algumas saídas para retirar o projeto. Então, se for perguntar hoje se está dentro, não está. Mas foi colocado para o secretário da Casa Civil e também, isso chegou ao governador, nós sabemos, que a partir dessa sexta-feira, e também o próprio secretário se prontificou em rever essa diretriz da infraestrutura e recolocar essa obra, pelo menos já com o início desse viaduto, para recomeçar uma obra que já está licitada e que já tinha sido dado início. Isso é prioridade do governo estadual atual, tocar obras que foram deixadas aí pela metade. Perfeito. E existe uma lógica que o governo do Estado sinalizou no começo, pelo menos da sua gestão, que seria priorizar as obras onde há retorno de ICM. Eu acho que é uma diretriz inteligente, é interessante priorizar aquilo que pode ser pago, e os números ali, deputado, mostram que nós conseguiríamos pagar essa obra em, sei lá, Argos me ajuda, o quê? 5 meses, acho que paga a obra? É importante, é importante só lembrar que esses 6 bilhões de reais, 5 bilhões e meio que Jaraguá do Sul gerou ano passado, esses quase 6 bilhões, é a diferença entre a entrada e a saída de mercadoria. Então, com certeza o volume que passou por Jaraguá do Sul, que foi produzido em Jaraguá do Sul, é muito superior a isso, né? Esse ano a previsão em torno de 6 bilhões, quase 6 bilhões e 300 milhões, então é um valor bastante significativo. É a diferença apenas no ICMS
entre a entrada e a saída. Eu comprei a caneta por 10 e vendi por 12. É esses R$2 que representam aqueles 5,5 bilhões. E também a importância desse trecho também não está contemplado nesse número aquelas mercadorias que vêm de São Bento, Mafra, que descem do sul para cá, que são passagem. Eu não estou nem colocando isso, porque eu acho que não precisa mais argumentos para tentar sensibilizar quem pode mandar, quem pode fazer. Per capitamento, eu acredito que Jaraguá do Sul deva ser, não sei se a principal cidade, mas uma das principais em valor adicionado gerado. Então, per capitamento. Então, com certeza, Jaraguá do Sul tem um poder bastante significativo, uma expressão muito expressiva, um potencial para o semestre do Estado de Santa Catarina. Então, eu vejo que merece ser dada atenção, deveria estar duplicado isso aqui. Nós vemos regiões com cidades muito menores e que já têm a duplicação feita há muito tempo, né? Seja por parte do governo federal, seja por parte do governo estadual, né? Seria bastante importante essa condição. É possível, não é possível, tentar traçar prazos, datas, porque quando o deputado fala que não teve imóveis ainda desapropriados, isso preocupa bastante, né? Significa que foi feito com algum grau de irresponsabilidade o processo como um todo. Né? Então nós temos que ter um começo, um meio e um fim. Né? Exatamente. E Argos, eu gostaria de colocar aqui que quando nós estivemos com o secretário Borba, nós fizemos o levantamento das obras, enfim, e nós percebemos que nesse trecho que já foi citado, não está contemplado nem o viaduto sobre o viaduto Humanes, ali da ponte férrea, da via férrea, não está contemplada a duplicação da ponte do portal e aquela rotatória de Guaramirim também ela não tem solução para ela ainda, pelo menos assim, não tem naquela licitação, né? Fora a questão de algumas passarelas, enfim. Então, me parece que nós deveríamos tratar a coisa como um todo, ampliar já que está sendo feito um movimento, prefeito, e que a gente também coloque isso daí no radar, porque senão duplica, aí depois vai funilar na ponte, no viaduto ali da via férrea, depois abre de novo, depois funila, depois de novo, é uma coisa irresponsável até, né? Acho que nós temos que já colocar essas dores, essa problemática, para que a gente já saia com o resultado, a solução como um todo. Não sei se existe uma outra estratégia. Não, eu deixei bem claro quais são todas as obras de arte que faltam, né? São essas que você colocou ali. Então, foi dado o início da obra foi dado dessa maneira. O projeto inicial que foi pago pela própria Anvale. Quer dizer, os municípios aqui pagaram esse projeto, mas não era um projeto detalhado no seu todo, né? Então, mas foi o início que nós quisemos dar e foi dado. Foi uma oferta, né? Foi uma oferta que foi dada, inclusive, para facilitar. Perfeito. Nesse sentido, existe algumas alternativas que a gente poderia construir, mas, Thiago, queres falar alguma coisa? Tá, uma dúvida, até porque existe um conflito aí de informação. Santa Catarina pode ou não pode captar recursos do BNDES em função de ter ou não estourado o compromisso com a lei de responsabilidade fiscal? A desculpa no ano passado foi que nós não tínhamos essa condição e que o trabalho deveria ser feito pelo governo para reduzir despesa com o pessoal, né, para que pudesse atingir e ser liberado pela Secretaria do Tesouro Nacional para contrair mais empréstimos. Tá, o ano passado não tinha essa esse condição. Ano agora, a gente tem ou não tem? Nós estamos nesse caminho. Em função daí da discussão, inclusive, dos incentivos fiscais? Isso. Estamos numa discussão, mas todos os esforços estão sendo feitos para que isso aconteça. O esforço do governo, eu sou testemunha, é grande para que isso aconteça. De qualquer forma, é um efeito que a gente só teria lá em 2020 com o resultado de 2019. Eles esperam que no segundo semestre isso possa estar resolvido já. Obrigado. Perfeito. Boa noite a todas as senhoras e senhores, nosso deputado, doutor Vicente, presidente da CEL. Nós estivemos
tem uma reunião junto com o secretário da Fazenda, Paulo Eli, antes, inclusive, dessa reunião que o doutor Vicente organizou lá junto com os prefeitos da Vale. E o secretário, o Paulo Eli, ele me comentou o seguinte, ele disse para nós o seguinte, que o objetivo do governo, do governador, era priorizar e fazer essas obras importantes para o escoamento do desenvolvimento do Estado, aquelas que realmente geram retorno de imposto. Não seria como os demais governadores que passaram, que começam uma obra aqui, outra lá, outra acolá. Então eles estavam fazendo um estudo, um levantamento para o caso da 280, da 470, onde que o governador iria priorizar esforços na questão aqui do Vale do Itapucu e Vale do Itajaí. Então, naturalmente, que depois dessa conversa, ele ficou de marcar com o governador e com a pressão daí, né, do nosso deputado doutor Vicente e os nossos políticos aqui, para que realmente então viesse a acontecer esse trabalho. Foi isso que ele nos prometeu e nos garantiu naquela reunião que nós tivemos lá. Depois nós tivemos ainda um encontro lá com os prefeitos da Vale, que o doutor Vicente organizou, e eu diria o seguinte, eu acho que o governo nem pode, mas se pudesse, né, que nós, em vez de recolhermos o imposto, pudéssemos diretamente destinar esse recurso para a obra, em pouco tempo você resolveria o problema, né? Agora, o que eu entendo que deva de acontecer, como o doutor Vicente mesmo colocou, né, que diversas obras de arte não foram contempladas, tem a questão da desapropriação, e realmente a desapropriação, isso acontece conosco lá na prefeitura. Nós temos o caso aqui da Via Verde, por exemplo, que quando nós assumimos, imaginava-se que estava tudo já indenizado, tudo certinho, e isso tudo não aconteceu, e nós estamos fazendo. E você não consegue o dinheiro do BNDES se o BNDES não libera nenhum recurso se não tiver a questão das desapropriações tudo resolvido. Isso é uma questão que cabe ao Estado ou ao município. Mas eu diria que nós deveríamos de pegar esses projetos realmente de início, meio e fim, como está acontecendo, pegar embaixo do braço, eleger uma equipe, através do doutor Vicente, o nosso deputado Carlos Chupim, pegar realmente isso e analisar com lupa e ficar bastante próximo do governador, que eu tenho quase que certeza que se houver recursos, nós seremos contemplados. Eu acho que a intenção do governo é fazer esses investimentos, essa liberação que tanto nós precisamos. Mas nós temos que ficar em cima, acompanhar a cada passo, porque é uma situação bastante difícil, né? O governo do Estado está com problemas aí que, se não resolver, não vai fazer a folha de pagamento, né? Vai ter que tomar algumas medidas, como nós tivemos que tomar aqui também, porque senão não tem dinheiro. Vocês veem o que acontece, por exemplo, só a diferença aqui, que são mais de 6 milhões, só aqui em Jaraguá. Os senhores viram aí de todo o município. Jaraguá do Sul, hoje, eu provo para cada um dos senhores, inclusive está saindo agora a nossa próxima revista. Nós temos hoje uma queda na nossa arrecadação em Jaraguá do Sul, na ordem de 100 milhões de reais, gente. Isso não é brincadeira, não. E nós tivemos que nos ajustar. E apertar a rosca até onde deu, até onde saiu água. E tem mais coisa ainda que precisa ser apertada, né? Dependemos aí do nosso vereador, do nosso presidente, né? Temos mais coisas que nós temos que ajustar. Não é por causa de mim, do meu governo. Meu governo tem 1 ano e meio, eu pego o boné e vou embora, vou cuidar das minhas vaquinhas e está tudo bem. Mas o futuro, nós estamos preocupados com o futuro do nosso município. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E o governo do Estado tem que fazer outra coisa, e o federal também. Senão não vão mais ganhar para pagar imposto, e não podemos nem sair de casa. Essa é a realidade. Nessa linha, prefeito, Brusque deu um exemplo interessante de uma parceria, na época chamava-se PPP. Uma empresa ali juntou, fez um consórcio e, ao invés de pagar o ICMS, fazia a infraestrutura e foi muito bem resolvido, inclusive com um custo bem aquém do orçado. Gustavo, por gentileza, como representante da OAB, assim, existe ambiente para esse tipo de projeto? Existe alguma, como sendo uma das alternativas, já que BNDES está difícil, o BID está difícil, enfim? Boa noite, presidente Anselmo,
deputado Caro Preso, prefeito Antito, demais integrantes da mesa, senhoras e senhores. Bom, nos foi solicitada a avaliação, né, do case que envolveu a rodovia Antônio Raio de Brusque, não sei se todos sabem do que se trata, através de uma parceria ocorrida entre a iniciativa privada e o Estado, né, com base num convênio de ICMS, firmado no âmbito do CONFAS, convênio 85, e possibilitou então a execução daquela obra com recursos da iniciativa privada. Tá? Formamos hoje uma força-tarefa para levantar essas informações. Eu quero agradecer também todo o corpo jurídico do município, o secretário Argos, que também se envolveu pessoalmente, o Douglas, que está aqui conosco, muito obrigado. O que aconteceu lá? Duas empresas, basicamente, uma empresa, basicamente, e matéria publicada em 2018, obteve a aprovação deste projeto e 70% da obra foi concluída. Só que o que ocorre, senhores? De lá para cá, esse convênio de 2011, a legislação evoluiu e muita discussão jurídica em torno do tema, e essa oportunidade ou essa possibilidade jurídica se esvaiu. Né? Não seria hoje mais possível nos utilizarmos deste mecanismo para seguir, né? Portanto, revisar o caminho trilhado por Brusque. O Abiruba também teve um procedimento parecido e umas outras 5 ou 6 localidades do estado também foram contempladas com essa métrica. O que nós vamos fazer ainda, não nos dando por vencidos, tentar buscar alternativas criativas para ver se juntam, né, com a bancada de deputados catarinenses, tanto federal, né, como aqui no âmbito do estado, tentar de alguma forma fugir desses caminhos tradicionais de obtenção de recursos, deputado. É o que nos compete. Então, nós temos aí agora, então, uma reflexão enquanto cidadão e não mais uma análise jurídica. Nós temos visto muito dos nossos concidadãos aqui perdendo vida ao longo dessa rodovia. E quando eu falo perdendo vida, é aquela que nós todos já perdemos. Minutos, horas, muitas vezes, aguardando no trânsito, sem ter uma solução no curto prazo, enfim, apareça. Então, nós precisamos de alguns, inclusive, perdendo a vida. Então, eu penso que nós não podemos nos desanimar. A nossa bancada, poder público, enfim, legislativo e executivo vem se esforçando bastante para buscar uma solução, e nós, da sociedade civil, também devemos seguir nosso papel. Penso que o que nos é oportunizado, talvez uma campanha nesse sentido, pensar em alternativas criativas também para fazer essa cobrança. Faremos sim nosso dever de casa aqui com análise de oportunidades, mas penso que compete a cada um de nós, né, não esmorecer e realmente continuar trilhando esse caminho aí de uma busca por uma solução no curto espaço de tempo. Então seria isso. Obrigado, senhores. Então, Gustavo, podemos contar com a OAB no sentido de formar, talvez até a nível de Estado, rever esse modelo, tentando de uma forma nova, uma forma diferente, estar dentro, obviamente, daquilo que se preza a lei, mas tentando criar uma alternativa para esse caso, porque o nosso raciocínio é o seguinte: se nós temos a geração tão grande de recursos, nenhuma empresa vai se furtar a colocar o valor do ICM, prefeito, numa conta separada para que tenha a finalidade de conclusão dessa obra. Né? Acho que isso daí toda a transparência, todo o envolvimento, toda a clareza, essa aí vem de arrasto. Então, podemos então contar? Ok. Manu, obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Só reiterando que hoje à tarde nós já tratamos desse tema, e o Douglas estava até fazendo pesquisa agora aqui. Gustavo, se permitir que nós montemos uma comissão, o Arnes já mandou uma mensagem para o Paulo Liga aqui, para que a gente possa, quem sabe, indo até Florianópolis conversar sobre isso, e se não for possível dessa maneira, que a gente também busque isso de outra forma. Eu só fiquei em dúvida, Vicente, essas obras de arte, as que você passou ali, já estão com o projeto executivo ou falta? Isso ficou meio assim, essas já tem, né? Sim. Faltariam essa que o Luciano falou, é isso?
isso aí. E aí repensar também, talvez, nesse sentido, se for preciso, que a gente faça aí mais uma vez, né? E faça uma força-tarefa não vale, talvez. Sim, claro. Desculpa, tá? Definindo novamente, presidente. A participação é relevante de todos aqui, com certeza. Mas eu acho bastante importante deixar muito claro com relação à federalização desse espaço, desse trecho. É uma coisa que, na minha opinião, na nossa opinião, não deveria ser nem comentada, essa possibilidade, porque de repente alguém compra essa ideia e fica mais fácil, entende? Fica mais fácil ela não ocorrer de fato. Né? Fica mais fácil de tirar do Estado a responsabilidade. Exatamente, porque hoje nós sabemos que ela não consta no orçamento da União. Então ela não consta no orçamento da União nem para fazer nada. Né? Ou seja, se fôssemos colocar ela no orçamento da União, nós estamos falando de um orçamento que vai ser votado em 2019, para colocar em 2020, para fazer a licitação, para fazer a habilitagem, para ver em que estágio está. Nem o pedágio está. E daí iria para outro ano para fazer um projeto executivo, para não, ou seja, nós perderíamos aí uns 3 anos só na burocracia, sem fazer coisa nenhuma. Então, assim, só para nós, obrigado, agora sim, Só valeria a pena nós pegarmos, de repente, dentro dessa linha, os nossos deputados federais também, com o auxílio do Vicente também, e de repente conseguir carregar recursos federais para o Estado para fazer frente a essa obra. Não, ok, mas não generalizar. Não federalizar. Então, ok. Você ouviu essa questão aí que o deputado Fábio Chopin levantou de federalizar e tal, tem que ser tirado da cabeça. Eu acho que tem que sentar com os nossos deputados, deixar isso bem claro, tem que tirar da cabeça. Se é um tiro no pé, ele não sabe o que está falando. Entendeu? Isso aí é um retrocesso muito grande. E eu acho que nós devíamos criar uma comissão permanente em cima dessa questão. E aí eu acho que a coisa vai funcionar mais fácil. Então, assim, para que nós sejamos bem objetivos com o resultado de hoje, e aqui eu tenho prefeitos, tenho presidente da Câmara, tenho a AB, tenho a PEV, tenho as demais assistentes da nossa microrregião. Todos concordam do que informar esse fórum, comissão, o nome que quiser dar, grupo de trabalho, né, deputado, e podemos centralizar esforços ali, né, para abrir essas possibilidades, rever os projetos que estão faltando. Segundo, atualizar os projetos dessas obras de arte. Terceiro, fazer a viabilização, tentar ver a viabilização se podemos trabalhar com recursos das empresas aportando recolhimento por ICMS, o antigo PPP, né? Enfim, todas as alternativas, inclusive nós já marcamos, né, uma visita ao governo, né, já que existe uma articulação dele vir agora no começo de abril para cá. Nós já estamos articulando, até gostaria de pedir ao deputado que um empenho nesse sentido, né, de que ele compra a vinda para cá para entender bem o que nós estamos falando. Então fica criada essa comissão, prefeito, acho que os outros prefeitos também, né, que possamos aí participar desse movimento, e vai ser aí um fórum de representatividade com um foco bastante concentrado, um esforço bem concentrado, porque nós temos razões de nos preocuparmos com esse trecho. Sim, o desenvolvimento não. Hoje eu recebi uma mensagem da Juliana Danvari. Recebi uma mensagem da Juliana Danvari, então o prefeito Chaninha, que está no grupo, deve ter recebido também. Dia 19 ele chamou uma reunião dos prefeitos presidentes de Anvari. E aí a Juliana passou que, se acaso nós gostaríamos de levar algum prefeito junto, acho que já é uma pauta recorrente, que dia 19 tem que estar os 5 prefeitos lá já com alguns resultados na mão dessas nossas pesquisas, para que a gente já possa levar alguma coisa concreta. Ok, então nós vamos, mas realmente já havia, esse mesmo grupo foi o que fez a estadualização, se não me engano, já começamos a trabalhar desde lá de trás. Então, assim, eu acho que nós demos um passo hoje, né, no sentido de criar uma organização, orquestrar esse fórum, enfim, esse grupo de trabalho para essa obra. Ok? Muito obrigado a todos. Agora, eu só quero aproveitar aqui, falar, deputado, sobre a questão da 108. Né? Como eu falei, não estava na pauta, mas o evento aconteceu depois. Depois eu gostaria também da participação do prefeito Richardinho, por gentileza, do prefeito Tídio. Eu só quero colocar, eu não sei se aqui
quem que já esteve na obra do túnel lá? Quem já foi verificar a obra do túnel? Os que não estiveram, eu acho que deveriam ir visitar, né? É uma obra, é o maior túnel do estado de Santa Catarina. Então você, para quem não conhece, para quem não foi, nem acredita que está acontecendo aqui em Jaraguá do Sul, aquela obra, né? Então seria muito importante que as pessoas fossem lá, marcassem e fossem conhecer, né? E a outra sugestão minha é que fizesse também uma pesquisa da renda per capita da população de Jaraguá do Sul, que outro dia eu estava olhando, né, em todas essas questões que nós precisamos, né, que são importantíssimas, relevantes para a nossa comunidade. Observe a renda per capita de Jaraguá do Sul com outros municípios, até com Joinville, com Blumenau, com Toledo, no Paraná, com Cascavel. Faça essa comparação. E nós estamos aqui com o Pires na mão pedindo água. Eu acho que isso tudo chegou um momento que realmente a gente tem que mostrar a nossa força. Obrigado. Obrigado. Prefeito Chodini. Presidente, obrigado pelo convite. Deputado Vicente, parceiro nosso da região inteira. Prefeito Antídio, amigos aqui presentes, é só sobre essa questão da PPP que nós falamos anteriormente, nós sabemos que vivemos um momento econômico muito complicado, todos nós pensamos que depois do resultado das eleições nós daríamos uma alavancada, isso foi uma ameaça, né? Realmente voltamos a se estagnar, e talvez com algumas decepções. O momento é um momento um pouco decepcionante, falo isso como prefeito. Aqui a minha preocupação no PPP é a questão que esse dinheiro entraria para recursos próprios e voltaria para a área privada, para a fazenda. E, como eu tinha dito ano passado aqui, nós estávamos falando sobre a questão do policiamento, a polícia militar aqui com o Toninho e o Juliano, eu comentei que Santa Catarina estava às vésperas ou estava um pouco mascarada em termos de, administrativamente, economicamente falando, do nosso vizinho Rio Grande do Sul, porque nós não estávamos atrasando a folha de pagamento do funcionalismo público. Era nítido os gastos públicos elevadíssimos e o crescimento mínimo do Estado. E agora os números foram botados claras aí, com mais algumas negociações de gaveta, incentivos e etc. Nós escutamos do governador também que ele é favorável a terminar com as exceções e as ajudas, né? A área empresarial, a área setor privado, porque se tiver um bom asfalto, um bom atendimento da área pública, as pessoas não se importam de pagar impostos. Então, assim, a gente começa a se assustar um pouco. Estamos tendo também essa situação ali no município de Guaramirim, onde eu sou contra o anarquismo, deixar bem claro para vocês. Mas eu concordo muito com a teoria do caos. Se nós estudarmos um pouco a antropologia do mundo, nós vamos ver que as grandes mudanças ocorreram quando houve o caos. E eu estava analisando isso, presidente, quando houve o deslizamento no município de Guaramirim, 10 casas, 45 pessoas envolvidas, e graças a Deus e aos anjos da guarda, nenhuma vítima. Nós tínhamos um poste localizado bem na curva, e nós estávamos há tempo pedindo a mudança desse poste, mas nunca tinha dinheiro. E quando houve o deslizamento, de manhã, na madrugada, à tarde, eles mudaram o poste. Então, a teoria do caos começou a funcionar. Só que nós somos um pouco esquecidos. Não, tudo bem, nós somos esquecidos, literalmente, como prefeito, como agente público e representante da população, porque nós não temos nenhuma notícia concreta. Nós vimos uma liberação de 4 milhões para melhorar o acesso ao aeroporto de Florianópolis, ao qual conhecemos esse acesso, ele não está inviabilizado, ele está sendo utilizado e bem utilizado, enquanto que, em termos de estudo, e com alguns engenheiros conversando, uma obra de 2 milhões, e que envolve toda a nossa região, e como foi colocado em números aqui, prejudicando toda uma região, toda uma cidade, como é Jaraguá do Sul, do Porto de Jaraguá do Sul, como é Guaramirim, como é Xereda, como é Massaranduba, os comerciantes que estão nas vias da SC-108, e nós não temos uma confirmação de nada. Eu não sei se o
O que a gente fica sabendo é que o doutor Vicente, que consegue conversar com eles, e vimos esses comentários pelo Facebook, pelas redes sociais. Pelo menos ainda tem alguém lá, porque oficialmente não se tem nada. E aí você começa a ficar propenso à teoria do caos. Tudo bem que não é um caos, um fechamento de via, mas estamos apoiando, e até amanhã, até meio-dia, se eu não tiver nenhuma resposta do governo do Estado, presidente, nós vamos apoiar a seguinte edição da Exílio Carlos Peixe, na quarta-feira, a partir das 14 horas, os senhores e senhoras já ficam avisados. Eu já recebi várias ligações de pessoas pensando que vai ser interditado, vai ser feito vala, não vai passar mais ninguém, não. Mas vai ser uma interdição de 1 hora, 1h30 ou 2 horas, para que se chame a atenção realmente, porque a gente aceita que a situação é uma mudança de governo, estão tendo agora e conhecendo muita coisa dentro do governo do Estado, mas eu acho que para essas situações você tem que dar uma atenção especial, principalmente quando você é da área das vidas humanas, né? Quando você está inteirado nessa situação. Como eu comentei até com o governador no encontro, que nós esperávamos ele na segunda-feira. Pega o helicóptero, leva lá sua meia hora, talvez, para chegar no município de Guaramirim, dar uma olhada, diz um oi, estamos juntos, né? E infelizmente isso não ocorreu. E o que a gente viu foi algumas autoridades do Estado, do corpo técnico, fazendo visita ao nosso município, mas a só vai e volta e não se sabe nada. Volto a frisar, o que a gente sabe é que o doutor Vicente nos passa. E desempenha o papel como deputado, como sempre desempenhou nos 4 anos passados, e sempre esteve junto com a nossa região. Mas eu acho que a seriedade tem que ser levada muito a sério do governo do Estado, porque, afinal de contas, aqui foi um dos maiores redutos eleitorais dele. Então, não se mistura política sim, reconhecimento político com administração pública sim. E eu lamento, esses 2 anos, infelizmente, nós vimos dizer que, e a foto, me lembro disso da FADEC, presidente, que a obra ia sair porque o dinheiro estava na conta, né? E não saiu a obra, o dinheiro não estava na conta, porque a gente vê a piada e as pessoas que estavam envolvidas com isso não conseguiram se reeleger. E quando a gente conhece o estado de Santa Catarina e as regiões que tiveram governador para encerrar, desculpa o desabafo, porque a gente se sente um pouco injustiçado como prefeito Antílio, porque o nosso povo pede obras, tem anseios, e cada vez mais nós cumprindo as despesas do Estado. Falta remédio do Estado, o município paga. Falta exame de sangue, o município paga. Falta infraestrutura, o município paga. Então, assim, olhando para o nosso Estado inteiro e conhecendo um pouquinho mais da história dos seus governadores, o negócio nós rezarmos mesmo com o Carlos se eleger governador de Santa Catarina, para a gente poder ter esse respaldo, porque senão vamos ficar fiscalizando, me desculpe os partidários, mas vamos ficar fiscalizando, pedindo para o governador essa duplicação, a questão da urbanização, a 280 da federalização, vamos chamar o ministro de infraestrutura, como diz o prefeito Antílio, essa obra se torne uma coisa gigantesca por bem menos, mas bem menos. Os ministros saem de Brasília para ir fiscalizar, ou visitar, ou tirar foto, por obras muito menores. Então, acho que está na hora de que a gente realmente continuar a fiscalização. Vamos ser teimosos, na nossa região. Somos de uma gente que luta, que trabalha, que dá o sangue, que dá o suor, mas vai ser luta, 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 luta e luta. Vocês podem ter certeza disso. E podem contar com a nossa administração esses próximos 2 anos que estamos à frente ainda, com todo o staff. E que eu sei que a Unfale também luta muito para que isso aconteça. Como eu disse, desculpa esse desabafo, mas tudo que eu sei, da 108, presidente, eu sei que é melhor deixar o doutor Vicente para preso falar, que ele sabe muito mais que eu. Obrigado, prefeito. Desculpa mais uma vez, o teu desabafo é a indignação de todos. Acho que todos que estão nessa sala aqui estão com esse mesmo propósito, né, alinhado com essa sua fala. Deputado, o que nós podemos fazer de novo? Eu queria, mais uma vez, dizer que na sexta-feira o primeiro assunto foi sobre justamente as 68. Nós pedimos essa reunião de uma maneira muito enfática, visto o caos que se abateu sobre essa situação toda. E tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é de segurança em relação ao terreno que cedeu,
quase, e que graças a Deus não vitimou ninguém, mas causou um problema ali local, mas isso vai além do problema local, que tanto residências acima do ponto que veio abaixo, como abaixo, são vários pontos lá de instabilidade e de risco, de alto risco, conforme foi encaminhado, eu penso que foi encaminhado isso ao prefeito de Guaramirim, o diagnóstico geotécnico. Esse é o documento que eu recebi depois do senhor. Uma semana depois eles me passaram e realmente eles se preocuparam. Não precisa colocar uma pessoa que com altos conhecimentos técnicos, que é só ler aquele negócio que é um documento público, não é nada escondido, que mostra o risco de desabamento de alguns pontos ali daquele local. Ou seja, mexer ali tem que mexer respaldado realmente por um engenheiro, um mestre de engenharia para fazer a contenção daquela barreira ali. E mais, não é só contenção da barreira, porque as pessoas moram ali, é fazer uma contenção de uma barreira para um local onde vai ser colocado de novo o trânsito de caminhão, né? E por perto, como se não bastasse, né? E a vizinhança toda reclamando, né? Pedreira detonando. Então, assim, é uma situação sui generis, difícil. E isso que eu vi do coronel lá, que é o secretário, e da assessoria da Defesa Civil, que estava também nessa audiência, né, que definiram no detalhe que eles iriam, durante essa semana, primeiro, saber quem vai fazer a obra, se é por parte da Defesa Civil, e tudo leva a crer que sim, por causa da facilidade de recursos e também da facilidade de licitar a obra, ou enfim, de fazer a coisa com muito mais rapidez, como a situação exige. Então, hoje, depois de uma entrevista na rádio que eu dei, que foi solicitado pelo Jailson, logo o secretário da Casa da Defesa Civil, amigo meu, com quem a gente esteve lá depois daquela reunião com o prefeito, ele me disse que provavelmente a Defesa Civil que vai se encarregar, e falou alguns pontos lá que eu vou passar para Vossa Excelência, prefeito de Guaramirim, hoje de manhã. Então, realmente, é uma situação, vamos dizer assim, extremamente sui generis por causa do risco que oferece para as pessoas que estão morando ali, para as pessoas que são desalojadas, e uma dificuldade de dizer assim, o secretário falou, eu não tenho plano A. Vocês imaginam a preocupação dele, qual é o plano A? O plano A é a restituição do tráfego imediato. Ele disse assim, como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou passar caminhão lá por minha pista para desabar o resto? Aí não dá. Então essa é a complicação da obra, né? Quer dizer, caiu e ruiu onde que talvez, né? Para complicar um pouquinho mais, né? Não vou fazer apologia da desgraça, né? O Estado tem 5 ou 6 obras grandes desse nível, mais ou menos. Serra do Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro, Laguna, não sei o que e tal, e coisa. Aí vai, né? Então a nossa foi a 5ª ou 6ª obra que mais ou menos aconteceu uma questão de uma semana, por causa do excesso de chuvas. Então é isso, né? Eu estou direto pegando no pé do pessoal, exigindo, e tudo que vocês falaram, eu concordo, estendo minha mão ao prefeito de Guaramirim, eu sei da preocupação que ele tem, a dificuldade que ele está tendo, e a dificuldade que a região toda tem também, porque isso, é lógico, vai bater em cima da produtividade e do dia a dia das pessoas. Ok. Muito obrigado pela participação de todos. Nós saímos daqui com alguns encaminhamentos, né? A formação de um grupo de trabalho que tem formado por as entidades, a PEV, né? As ACIs da nossa micro-região. Acho que é permanente até a finalização desse tema.
as prefeituras com as diversas secretarias, aí o gabinete também, né, a OAB, né, e a própria Vale, acho que podemos contar e envolver também a própria Vale nessa questão. E também aí nós faremos um trabalho de informação aos deputados federais que esse assunto não deve ser retornado à federalização por uma série de motivos aqui hoje discutidos. Ok? E com relação a SC-108, nós iremos acompanhar e nós gostaríamos de marcar também um outro encaminhamento, seria a visita ao governador desse grupo de trabalho, né, que representa, o extrato desse grupo de trabalho que representa a nossa região, e também aproveitando estarmos aí também nos próximos dias com o secretário de Infraestrutura, porque eu sou engenheiro, eu sou de obra, né, eu não consigo ser engenheiro se eu não tiver na minha obra. O secretário de Infraestrutura tem que sair do gabinete, tem que visitar as obras, tem que ir na região. Acho que se não tiver o chão ali, sujar o sapato, né, nas obras, ele não vai conseguir essa sensibilização. Acho que ele tem que vir, acho que esse é um encaminhamento também que a gente pode dar. Ok? Muito obrigado por todos, pela presença de todos, e acho que nós saímos daqui com os objetivos alcançados. Muito obrigado, uma boa noite e ótima semana a todos.